Era noite, o vento estava forte. As ondas batiam violentamente contra o barco. Os discípulos estavam assustados. No meio daquela tempestade, viram algo inesperado. Uma figura caminhando sobre as águas. Era Jesus. No início, acharam que fosse um fantasma, mas então ouviram sua voz: "Sou eu, não tenham medo." Pedro, impulsivo como sempre, respondeu: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas." Jesus respondeu com apenas uma palavra: "Venha." Pedro saiu do barco, pisou na água, e algo impossível aconteceu. Ele começou a andar sobre o mar. Imagine aquele momento, um homem comum, desafiando toda a lógica, fazendo o impossível. Mas existe um detalhe importante nessa história. Enquanto Pedro mantinha seus olhos em Jesus, ele permanecia firme. As águas não o derrotavam. O impossível continuava acontecendo. Mas então algo mudou. Pedro percebeu o vento, olhou para a tempestade, notou a força das ondas, sentiu medo. E naquele instante, começou a afundar. Não foram as águas, não foi a falta de capacidade, não foi a ausência de milagre, foi a mudança de foco. Pedro saiu do sobrenatural no momento em que deixou de olhar para quem o sustentava. E talvez essa história fale diretamente com você. Quantas vezes você começou bem, cheio de fé, cheio de coragem, cheio de propósito, mas no meio do caminho começou a olhar para os problemas, para as contas, para as críticas, para as incertezas, para aquilo que pode dar errado. E então começou a afundar emocionalmente. Ansiedade, medo, desânimo, perda de direção. A história de Pedro não é apenas sobre água, é sobre foco, é sobre onde seus olhos estão. Porque aquilo em que você mais fixa sua atenção influencia sua estabilidade. Pedro afundou quando trocou presença por problema, propósito por medo, fé por circunstância. Mas a história não termina ali. Quando começou a afundar, Pedro gritou: "Senhor, salva-me!" E imediatamente Jesus estendeu a mão. Isso também é poderoso. Mesmo quando Pedro falhou, Jesus não o abandonou. Talvez hoje você sinta que está afundando em pensamentos, problemas, preocupações, cansaço. Mas lembre-se, ainda existe uma mão estendida. Volte seu foco. Nem toda tempestade veio para te destruir. Algumas vieram para te ensinar onde manter seus olhos.